Bom dia, meninos e meninas. Há 15 dias eu mandei a vocês uma lista de exercícios de concordância verbal e nominal. Hoje nós vamos fazer a resolução comentada desses exercícios, tá? E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vocês escreverem que a gente esclarece. Eu vou, para isso, compartilhar aqui a minha tela com vocês, certo? Para que a gente possa... para que a gente possa ver esses exercícios, né? Eu imprimi eu mandei no arquivo para vocês há 15 dias, né? E talvez vocês tenham imprimido a lista. Se não, vocês acompanhem no computador de vocês, né? De qualquer maneira, eu vou mandar essa lista novamente. Alguém que, por acaso, tenha perdido, né? Possa ter acesso a ela, tá bom? Então, vamos lá, né? Indique a alternativa correta. Se vocês colocaram letra D, perfeito, né? Reformam-se termos. Esse C de reformam-se é um pronome apassivador. Por quê? Porque quem reforma, reforma alguma coisa, né? Sempre que eu tenho verbo transitivo direto, ou verbo transitivo direto e indireto, mais C, esse C é um pronome apassivador. Consequentemente, o que vem depois dele é sujeito. Lembra que existe aquele truquezinho que eu ensinei a vocês? Reformam-se ternos equivale a ternos são reformados, né? Por isso, ele é o sujeito e precisa haver concordância. É isso que justifica, por exemplo, a letra B estar incorreta. Olha lá, mesma coisa. Comprar é verbo transitivo direto. Então, o que vem depois é sujeito. O C é pronome passivador. Na letra B, a forma correta seria compraram-se terrenos no subúrbio. Agora, as letras A, C e E, todas elas deveriam estar no singular, porque esse C que acompanha o verbo é índice de indeterminação do sujeito. Como é que a gente sabe disso, né? Os verbos que aparecem aí são verbos transitivos indiretos. E nós aprendemos que quando nós temos verbo transitivo indireto, verbo de ligação ou verbo intransitivo seguido de C, esse C é índice de indeterminação do sujeito e esses verbos precisam ficar necessariamente na terceira pessoa do singular. Portanto, gente, tratava-se de questões fundamentais, precisa-se de datilógrafos e obedeceu-se aos severos regulamentos, tá? Então, letra D é a resposta. Exercício 2. Era um exercício de completar envolvendo novamente concordância verbal. Não chove faz meses. Verbo fazer, sentido de tempo, é impessoal e deve estar na terceira pessoa do singular. Portanto, não chove faz meses. Mas a esperança e o vigor que sempre existiram. Gente, quando o sujeito é reforçado pelo quê? Repare, a esperança e o vigor, os quais, certo? Esse os quais está no lugar do sujeito. O verbo deve concordar com o antecedente. E o antecedente é um termo composto, a esperança e o vigor. Por isso que fica existiram. No sertanejo, não o abandonaram. O sujeito de abandonaram é a esperança e o vigor. Portanto, resposta letra B. Número 3. Assinale a opção em que a lacuna pode ser preenchida por qualquer das duas formas verbais indicadas entre parênteses. Se vocês colocaram letra C, perfeito, não é? Uma porção de sabiás cantava na laranjeira, concordando com porção, que é um núcleo coletivo. Lembra-se disso? É como a maioria, uma grande parte, o grupo, não é? Só que existe um determinante no plural. Quando eu tenho o núcleo coletivo e um determinante no plural, eu posso fazer a concordância do jeito que eu quiser. Então, eu cantava concordando com porção e cantavam concordando com os sabiás. E o resto, como é que teria que ser? Olha a letra A. Um de seus sonhos era morrer na terra natal. Ele se refere a um dos sonhos, singular, portanto, era. Aqui não existem. O verbo haver é impessoal, mas o verbo existir não. Ele tem sujeito normalmente. E o sujeito de existir aqui é sítios, portanto, existem os sítios. Letra D. Não faltam em minha terra belezas naturais. A oração está ao contrário. Belezas naturais não faltam em minha terra. Certo? Essas belezas naturais, que é o sujeito plural, verbo plural. Letra E. Sou eu que quero morrer.
Quando, novamente, é igual ao exercício anterior, sujeito reforçado pelo que, o verbo concorda com o antecedente. Então, quero. Resposta, portanto, letra C. Exercício 4. Assinale a frase gramaticalmente correta. Se vocês colocaram letra A, perfeito. Mais de um retirante se afastou. Apesar de mais de um retirante indicar que pelo menos são dois, né? É um sujeito singular. Se eu dissesse afastaram, seria a mesma coisa que dizer a família vão viajar hoje, não é? Família dá a entender que são pelo menos duas pessoas, mas é uma palavra no singular, certo? Então a família vai viajar hoje. Aqui mesma coisa, mais de um retirante se afastou. Corrigindo o resto, letra B. Qual de vós sabe? Para o sabeis estar certo, teria que ser quais de vós. Se fosse quais de vós, poderia ser sabeis ou sabem. Como é qual, refere-se a uma pessoa só. Portanto, qual de vós sabe. Letra C, pode haver. Esse haver aí é sentido de existir ou sentido de acontecer, dá para entender as duas coisas aí. Ele é impessoal, portanto, o verbo precisa estar no singular. Pode haver. Letra D, esperam-se dias mais propícios. Olha só, igual ao primeiro exercício, dias mais propícios são esperados. Esse C é pronome apassivador. Então, esse verbo deveria concordar com o sujeito. Esperam-se, tá bom? Exercício 5. Num dos provérbios abaixo, não se observa a concordância prescrita pela gramática. Os provérbios são assim mesmo, certo? Mas num deles, até por conta da sonoridade, não é? A concordância não foi respeitada. Indique-o. Vocês acertaram se colocar a letra C. Casamento e mortalha no céu se talham, certo? Casamento e mortalha é sujeito composto. No céu se misturam, se talham. Então, resposta, letra C. Exercício 6. Assinale a alternativa que contém erro de concordância verbal. Se vocês colocaram a letra D, perfeito. Vejam isso. Acontece coisas esquisitas. Coisas esquisitas é o sujeito, né? Acontecem coisas esquisitas. É preciso concordar com o sujeito em número e pessoa. Tá certo? Então, essa aí está incorreta. Todas as outras, perfeito. Talvez vocês tenham ficado em dúvida na letra B. Gente, isso aí, esse tu e ele, é aquele caso de sujeito com pessoas gramaticais diferentes, certo? Tu é segunda pessoa, ele, terceira pessoa. Predomina a segunda, portanto, sereis, tá? Na letra A, perdão, se algum de vocês pensou que o certo era passarão, lembre-se de que também é. O verbo está antes do sujeito. Quando o verbo está antes do sujeito, você pode concordar com a soma, passarão o céu e a terra, ou você pode concordar com o mais próximo. Aí fica passará o céu e a terra. Então, as duas estão corretas, tá? Número 7. Aponte a concordância inaceitável. Se vocês colocaram letra E, perfeito. Pedrinho era as preocupações da família. E olha, gente, não é porque Pedrinho é o sujeito, viu? A questão é que o verbo ser, ele concorda com palavras que predominam, pelas quais ele é atraído, né? Então, quando você vai fazer a concordância do verbo ser, para ver se concorda com o sujeito ou se concorda com o predicativo, a primeira coisa que você vê é se um dos dois é pronome pessoal. Por isso que o certo é aqui quem manda sou eu, quem manda somos nós, quem manda és tu. Se nenhum dos dois é pronome pessoal, pessoa prevalece sobre coisa. Esse é o caso, tá vendo? Pedrinho é pessoa e preocupações da família, coisa. Portanto, concorda com Pedrinho, que é pessoa, certo? É a mesma concordância que está na letra C, só que de forma correta, tá? Atenção, letras A e B. Isto são sintomas ou isto é sintomas? Aquilo são lembranças e aquilo é lembranças. Quando o sujeito é representado por um demonstrativo, como é o caso, ou se fosse o indefinido, tudo, por exemplo, nada, né? Você faz a concordância como você quiser. Pode ser no singular ou plural, concordando com o sujeito ou com o predicativo, tá bom? Então, letra E é a resposta.
Número 8, preencha as lacunas com a forma adequada das palavras entre parênteses. Letra A, por piores que sejam as consequências. Esse pior é adjetivo, ele concorda com o nome a que se refere, que é consequências, nome no plural, portanto, piores. Letra B, seus propósitos estão bastante claros, muito claros. Isso é um advérbio, e advérbio é invariável, tá? As informações prometidas seguem anexas a esta carta. Anexa é adjetivo, então concorda com o nome a que se refere, tá? Então, anexas a esta carta. Passe para o plural. Parece uma questão meio bobona, né? Mas, na verdade, não é tudo que vai para o plural. Então, há umas situações complicadas aí. Houve uma conversa meio longa. Se você vai passar para o plural, tem que ficar assim. Houve, não muda. Esse haver aí é impessoal, sentido de existir, acontecer, tá certo? Portanto, ele não tem plural. Houve umas conversas meio longas. O meio também não muda porque é advérbio, tá bom? Então, houve umas conversas meio longas. Questão 10. Observando as regras de concordância nominal e verbal, reescreva a frase que segue. Então, a frase original é: ao meio-dia e meio, depois de penosa escalada, durante a qual houveram perigos o mais surpreendentes possíveis, o grupo de alpinistas franceses atingiu o ponto mais elevado da cordilheira. Então, ficaria correto se vocês fizeram assim. Se vocês fizerem assim. Ao meio-dia e meia, porque meia de meia hora. Esse meia é numeral adjetivo, concorda com o nome a que se refere, que é hora. Então, ao meio-dia e meia, depois de penosa escalada, durante a qual houve, olha o haver impessoal de novo, sentido de acontecer, não tem plural. Houve perigos. Agora, aqui, gente, dá para corrigir de duas maneiras. Ou você escreve o mais surpreendentes possível, ou você escreve os mais surpreendentes possíveis. Se você tiver colocado uma delas, está bom. Possível concorda com o artigo que a ele se refere. O mais possível. Os mais possíveis, tá? O grupo de alpinistas franceses atingiu o ponto mais elevado da cordilheira. Importante, atingiram também está correto. É o mesmo caso daquele uma porção, né? Grupo é coletivo, alpinistas é o determinante, você faz a concordância como você quiser. Acontece que atingiu está correto, né? Então a gente não precisa mudar, tá? Então é atingiu ou atingiram, tá bom? Os dois estão corretos. Aponte a alternativa correta. Se vocês colocaram letra A, perfeito. Considerou perigosos o argumento e a decisão. Esse perigoso é predicativo do objeto, então ele tem que concordar com o objeto direto, concordar com a soma. Não pode concordar com o mais próximo. É perigosos mesmo, tá bom? Letra B. É um relógio que torna inesquecíveis todas as horas. Esse inesquecível se refere às horas, portanto, inesquecíveis. Letra C. Já fazia meses. Fazer sentido de tempo é impessoal, então fazia meses. Letra D. Os atentados que houve. Olha o haver impessoal de novo. Não tem plural, tá? E a letra E. A quem pertencem essas canetas? O sujeito é essas canetas. Essas canetas pertencem a quem? Tá bom? Então, resposta, letra A. Número 12, exercício de completar, né? Envolvendo aí concordância nominal. Elas mesmas. Esse mesmas significa próprias, tem função de adjetivo, concorda com elas em gênero e número. Então, elas mesmas providenciaram os atestados que enviaram anexos. Porque se refere aos atestados, é um adjetivo que concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. Se nas alternativas houvesse em anexo, lembre-se de que em anexo está correto e é invariável. Então, seria que enviaram em anexo. Mas como está só anexo, é anexos, tá? As procurações como instrumentos bastantes, instrumentos suficientes
Esse bastante funciona como adjetivo, daí a concordância. Letra A resposta, portanto, tá? Número 13. Indique a alternativa correta. Se vocês colocaram a letra B, perfeito. A pátria não é ninguém, são todos. Todos refere-se à pessoa, por isso predomina. A pátria são todos, tá bom? Corrigindo o resto, letra A. Filmes, novelas, boas conversas, nada o tirava da apatia. O sujeito composto está resumido na palavra nada. Esse nada é aposto resumidor. Quando isso acontece, o verbo concorda com o aposto resumidor, tá? Então, nada o tirava. Letra C. Se não vierem as chuvas. As chuvas, sujeito plural, certo? Se não vierem as chuvas. Letra D. São precaríssimas as condições do prédio. As condições do prédio, sujeito, certo? São precaríssimas. E a letra E, cuidado, viu, gente? Vossa Senhoria é pronome de tratamento. Pronome de tratamento tem concordância na terceira pessoa. Portanto, Vossa Senhoria se preocupa demasiadamente com a sua imagem. Não é concordância no vós, é concordância no ele, terceira pessoa, tá? 14. Em todas as palavras, a regência verbal está correta. Então, os últimos aqui referem-se à regência, tá? Está correto, exceto em. Se vocês colocaram letra C, perfeito. Acordar é verbo transitivo direto, gente. Então, não é eu lhe acordo, é eu o acordo, certo? Lhe substitui o objeto indireto e acordar é verbo transitivo direto, tá? Então, a incorreta é a letra C. Questão 15. Olha só, de completar de novo. A mãe não lhe queria bem. Querer, sentido de gostar, né? Querer bem é transitivo indireto. O queria se fosse no sentido de desejar. Mas a frase aqui não é isso, dá a entender que é no sentido de gostar. Então, a mãe não lhe queria bem, nem o tratava mal. Tratar, por sua vez, é transitivo direto. Portanto, o tratava bem. Isso talvez explique seu mau humor. Mau humor com U, porque isso é adjetivo contrário de bom. Resposta letra D, tá? E a última questão, assinale a alternativa correta. Veja que todas as frases aqui trabalham basicamente com a mesma, né? Isso facilita o exercício. A resposta é a letra E. Prefiro aspirar a uma posição honesta a ficar aqui. Primeiro que aspirar no sentido de desejar é transitivo indireto. Por isso, aspirar a uma posição honesta. Preferir, primeiro que não aceita modificador. Então, não existe esse antes prefiro que está na letra A, por exemplo. Né? Também não existe prefiro mais. Preferir é só preferir. Ele não aceita nenhum modificador. Prefere-se uma coisa a outra. Então, prefiro aspirar a uma posição honesta a ficar aqui. Então, resposta aí do exercício, letra E. Então, gente, é isso. Não é? Tomara que vocês tenham tido aí bom resultado. Caso vocês tenham ficado com qualquer dúvida, basta escrever, que eu vou ter o maior prazer de explicar para vocês, tá bom? Então é isso, um grande beijo, até a próxima semana. Tchau.